A todos aí, estamos aqui para falar do capítulo 4. E como o professor Tiago dispensa as apresentações, o currículo, acho que dá para a gente começar, né? Passar a palavra para ele. Esse Raul puxa-saco, hein? Tô brincando. Grande Raul, o meu orientando que está se chafurdando no mundo do integralismo. Eu ando com muito receio dessa pesquisa que ele está fazendo, de ele voltar dessa pesquisa mudado. Vamos ver, é quase um experimento social aí. Queria, enfim, agradecer o convite do Raul e do Miguel de novo. Hoje, falar sobre o capítulo 4 da teoria pura, agradecer também a possibilidade de a gente dividir, como falei no outro encontro. Esse capítulo 4, gente, é um capítulo que quem aí leu para essa reunião e quem se preparou, ou enfim, quem tem essa perspectiva de lê-lo em breve, vai reparar que é um capítulo bastante longo, é um dos capítulos mais longos, se não for o mais longo da teoria pura do direito, junto com dinâmica jurídica, acho que são os dois maiores, e é um capítulo especialmente interessante em vários aspectos. É um capítulo também difícil, como o resto da obra do Kelsen em geral, sobretudo na teoria pura, mas dentro dessa dificuldade não é o capítulo mais difícil que há, porque é um capítulo em que Kelsen, em alguma medida, ele recupera uma série de debates que já existiam anteriores, recompõe esses debates em alguma medida, adere a certas posições previamente estabelecidas por referências intelectuais dele. É um capítulo que nós poderíamos chamar, sobre um certo aspecto, na teoria pura do direito, é o capítulo mais tradicional de teoria geral do direito, que é o capítulo onde explica sanção, dever, responsabilidade, sujeito, direito subjetivo, né? É um capítulo que, se você olhar pelo sumário dele, ele tem quase o formato de um manualzinho de introdução ao estudo do direito, né? Porque é um capítulo que apresenta muitos conceitos, mas não é ao mesmo tempo introdutório, né? Vamos dizer, não é um texto introdutório, é um texto que, como disse, já agrega uma série de reflexões prévias e adiciona uma certa série de outras reflexões. Ao lado dessa introdução mais geral ali sobre a estrutura do capítulo, ele é também um capítulo ultrapassado, nós podemos dizer, tá? Isso não se quer dizer também que não se deve lê-lo, mas é preciso ter em mente, o leitor de 2020, que quando abre a Teoria Pura do Direito na edição de 1960, que é a segunda edição que nós temos à mão, e lê o capítulo 4, saiba que a teoria do direito avançou muito adiante com relação a esse aspecto específico apresentado no capítulo 4 em uma série de temas. E como o capítulo é muito amplo, muito longo, eu vou me reservar a falar para vocês aquilo que eu considero ser o mais interessante tema deste capítulo. O mais importante também tema desse capítulo e aquele que originou posteriormente uma série de outras reflexões teóricas no âmbito da teoria do direito clássica, que é o tema da teoria da sanção em Hans Kelsen. Tá? Esse é o grande tema por trás desse capítulo. É verdade que ele fala de tantas outras coisas, mas a sanção, sem dúvida, é um dos elementos que não está só nesse capítulo, aparece também no primeiro, aparece em outros capítulos, mas que aqui, no sexto também, mas aqui ele é uma construção teórica muito específica que gerará efeitos posteriores em todo o debate da teoria do direito. Muito bem, vamos então falar um pouquinho sobre essas sanções. Deixa eu só fechar as coisas aqui, pessoal. E, por favor, Raul, você me atropele aí a hora que precisar, tá? Chama no microfone ou no chat. O pessoal também pode, por favor, ficar mandando aí as perguntas. Bom, qual que é o ponto de partida mais interessante para nós entendermos aqui o quarto capítulo da teoria pura do direito? Kelsen adentra nesse capítulo na teoria da norma dele. A teoria da norma, que é uma dimensão da teoria do direito profundamente relevante no século XX, há quem diga do normativismo kelseniano, né, da teoria da norma como a grande teoria mestra do pensamento teórico jurídico no século XX.
em grande medida, o coração da teoria da norma kelseniana está nesse quarto capítulo, tá? De tal sorte que como disse, ao mesmo tempo é o capítulo mais frágil porque foi o mais superado, mas ainda assim outros capítulos, como o terceiro, por exemplo, ainda podem nos ajudar a pensar muitas coisas contemporâneas. Esse quarto, ele pode pensar algumas, mas a gente tem que saber aonde ele foi superado. Muito bem, teoria da sanção, como parte da teoria da norma em Kelsen, parte de um pressuposto muito importante, qual seja, Kelsen assume na sua teoria que a grande característica distintiva das normas jurídicas para todo o resto do mundo normativo existente na sociedade é o fato de que a norma jurídica possui sanção. Kelsen estabelece na sua teoria, inclusive na teoria pura, mas também na teoria geral das normas, da teoria geral do Estado e do direito, aqui uma ideia muito importante, que é a centralização da sanção como base explicativa, como pedra de toque para a edificação de toda uma teoria do direito. O grande elemento é a coerção do direito, é a sanção, a capacidade coercitiva. O direito, diferentemente da religião, diferentemente da moral, diferentemente de tantas outras áreas do conhecimento, ele é coercitivo porque ele possui uma sanção prevista, válida e que pode ser executada. Esse é um ponto que a gente tem que assumir de antemão. Para Kelsen, a sanção não é apenas um componente da norma, um elemento da norma, ou uma característica da norma. Para Kelsen, a sanção é, em grande medida, a norma. É o elemento mais importante da norma. O elemento de suporte fático, aquele que narra um fato que, se executado, origina a imputação, que adiciona a possibilidade de uma sanção, essa parte factual, suporte fáctico, nós diríamos, ou a norma de incidência, ou fato hipotético, ou o tipo penal, ou o fato gerador, a depender da área do direito que você está falando, esse elemento, que é o fato narrado em abstrato, que origina a imputação de uma norma, esse fato, para Kelsen, ele é secundário. Porque o que marca a normatividade mesmo é a existência da sanção. E mais do que isso, se é a sanção a grande marca distintiva do direito frente às outras normatividades que circundam a sociedade, para Kelsen, as normas, elas são especialmente direcionadas, ou têm como seus principais destinatários, nós vamos dizer, autoridades, e não os indivíduos. As normas não são voltadas, é meio estranho isso que Kelsen diz, mas prestem muita atenção, as normas não são integralmente voltadas para os indivíduos da rua, pedestres cotidianas, mas as normas são dirigidas a autoridades oficiais que podem, portanto, legitimamente, com validade, aceito dentro da ordem normativa do direito, dentro de uma determinada ordem jurídica, executar uma sanção, punir alguém. Kelsen, portanto, já parte desse ponto que já não é pouca coisa. Primeiro, de que a grande característica do direito é a sanção. Isso o coloca nas fileiras da teoria, mais ou menos, né? Porque o Kelsen não é exatamente integralmente isso, mas ele coloca ele dentro das fileiras, vamos dizer assim, da teoria imperativa do direito, ou seja, a ideia de que o direito é coerção, é força, é uma sanção. E ao lado disso, Kelsen ainda faz uma segunda aposta, que é essa aposta de que o direito, ela é um conjunto de normas que não tem como seu principal objeto as condutas humanas cotidianas, mas tem como principal objeto outras normas e a sanção. Esse é um ponto fundamental. Ok. Qual é a teoria da sanção em Kelsen? O que seria uma sanção para Kelsen, né? Nós poderíamos aqui traduzir de uma forma mais simplificada
que a sanção em Kelsen é um ato de força regrada. Ou seja, Kelsen reconhece que dentro do direito subsiste a existência da força e da violência. O direito não é um mecanismo de extinguir a força e a violência. A força e a violência é preciso na sociedade em algumas situações, porque nós somos seres humanos, falíveis, históricos, relativistas e sempre entraremos em conflito em algum momento ou em outro. Isso é um ponto de vista bastante realista kelseniano. Portanto, o direito ele é, na verdade, um condutor da violência, ou um condutor da força, é uma, como diz ele, uma técnica social específica, coerciva, ou que detém coercibilidade, e que a diferença de uma força, por exemplo, social, que uma multidão vai e espanca uma pessoa, supondo que ela é uma bruxa, como aconteceu, por exemplo, no Guarujá, alguns anos atrás, a diferença é, como diz, que no mundo jurídico essa força é regrada. Ou seja, a força não é aplicada de qualquer jeito, nem de qualquer forma, nem em qualquer hipótese, mas ela tem uma certa procedimentalidade. Ela possui uma certa etapa de uma mecanização, uma racionalização, uma estruturação da aplicação da força. A sanção, portanto, ela se confunde com uma parte principal da norma para Kelsen, justamente porque o coração mais profundo do direito é a capacidade de racionalizar a força e aplicar coercitivamente punições. O direito edifica estándares de comportamento, como você deve agir. Mas mais importante para o direito do que os estándares de comportamento é a capacidade do direito executar esses estándares de comportamento. Porque a Bíblia também tem estándares de comportamento. A etiqueta também tem estándares de comportamento. A moral também tem estándares de comportamento. A sala de aula também. Mas somente o direito possui essa capacidade de racionalizar a partir de certos procedimentos que são considerados válidos, posto que criados por normas anteriores e superiores e que o fundaram, e assim sendo, o que distingue mesmo o direito é essa potência de fazer-se valer contra a vontade das pessoas. Ok? Portanto, para Kelsen, o direito é sempre institucionalizado. Esse é um ponto importante. Por isso que Kelsen não fala em direito entre os primitivos ou os povos anímicos, né, do animismo que ele fala na sua antropologia anacrônica para nós hoje, mas no seu contexto bastante específica e atualizada. Kelsen fala, ele tem, portanto, uma limitação que nós já nos mencionamos no encontro passado, que não é uma limitação que ele diz de forma muito explícita, mas mais de forma implícita, que para Kelsen direito mesmo é somente aquilo que existe nas sociedades modernas, fundadas com Estado-nação moderno, com capacidade de fazer valer coercitivamente determinados pressupostos acordados politicamente, tais como crimes, tributação, direito civil, etc., e que, portanto, o direito é sempre institucionalizado. E ser institucionalizado significa ter um mínimo de organização interna de distribuição do poder com vias ou com tendência a gerar previsibilidade e segurança. Ok? Então, como disse, para Kelsen o direito é sempre institucionalizado, posto que mediado por regras que procedimentalizam e validam a execução da força. O pensamento kelseniano, portanto, possui em seu fundo uma arquitetura típica de uma pessoa contemporânea ao auge do período do Estado-nação. Né? Não é coincidência que Kelsen é um personagem importante no período de ápice e declínio posterior e desconstituição lenta e gradual da figura do Estado-nação. O totalitarismo nos anos 30 é o auge, digamos assim, da tendência à
totalizar no Estado a origem de toda a legitimidade e validade de decisões políticas, jurídicas e assim por diante. Ok. Dito isso, saibam uma coisa que confunde muitas pessoas quando vão estudar a teoria do direito, que é Kelsen também usa, em um momento, a expressão norma primária e norma secundária. Assim como Hart também usa a expressão norma primária e norma secundária. Mas são em sentidos completamente diferentes. Norma primária para Kelsen é a sanção, é a capacidade executiva de fazer valer aquela punição, que é o coração da norma. E a norma secundária para Kelsen é o suporte fático. É aquilo que narra a hipótese em que se originará a imputação entre aquele fato concreto e o standard punitivo previamente estabelecido. E mais do que isso, Kelsen tem uma limitação importante na sua teoria a partir desse seu olhar sancionador. Para Kelsen, a sanção é sempre negativa, coercitiva. A sanção é punitiva. Não existe em Kelsen uma sanção que faça bem. A sanção para Kelsen é sempre algo indesejado pelos indivíduos, porque é, em algum momento, a limitação da liberdade, que é o estado natural, vamos dizer assim, a ser resguardado por um autor liberal como Kelsen. É algo que está nas suas entrelinhas, né? E mais do que isso, para Kelsen, uma norma só é uma norma jurídica mesmo se ela prever uma sanção. Se ela não prever uma sanção, ela é uma norma não autônoma ou incompleta, nós diríamos. Pensem, por exemplo, em normas como tantas na nossa Constituição que parecem não prever qualquer tipo de sanção. Por exemplo, a que diz que todos são iguais perante a lei, independente do artigo 5º caput. Não há uma sanção ali. Então, Kelsen diria, essa é uma norma tipicamente não autônoma, porque o coração dessa norma não está nela. Ela é um fragmento normativo, na verdade. O coração da norma do caput do artigo 5º está possivelmente em várias outras normas que punem, normatizam, executam, coagem, exigem e determinam que a igualdade seja cumprida. Portanto, para Kelsen, quando você olha uma ordem jurídica, Kelsen primeiro procura onde estão as sanções e depois ele vai olhar quais são os fatos ou as hipóteses de incidência que originam aquelas sanções. Porque o direito é uma área de estudo. A ciência do direito é uma ciência que estuda as normas jurídicas e não as condutas humanas. Como queria a teoria egológica do Carlos Cossio, a qual nós mencionamos no encontro passado. O que o direito tem que estudar são as normas, e não o que normas dizem sobre condutas. Ok? E o que é o coração, então, o que distingue a norma sobre a conduta é, sem dúvida alguma, a existência da sanção. Tá claro isso, Raul? Tá claro aí, pessoal? Dá para entender tranquilo esse ponto ou tá esquisito? Acho que ficou bem claro, professor. Então vamos avançar. Qual que é a grande questão? Aqui reside uma limitação da teoria kelseniana. Primeira limitação da teoria kelseniana é o argumento kelseniano de que sanção é sempre negativa. É sempre uma punição. Não é. Autores posteriores, como Norberto Bobbio e Herbert Hart, vão discutir fundamentalmente isso. Uma segunda limitação possível aqui, nessa teoria da norma kelseniana, é que Kelsen ele é incapaz de distinguir, na sua teoria, a diferença entre o que Hart chamará de normas primárias e normas secundárias. Ou, o que nós poderíamos chamar também, o Adrian Sgarbi chama assim, por exemplo,
a distinção entre normas de conduta e normas de estrutura, em que as normas de conduta e as normas primárias versam sobre condutas humanas que motivam diretamente essas ações humanas, ou melhor, indiretamente, para não fazer A, normas que proíbem, normas que obrigam e normas que permitem comportamentos humanos de primeira ordem, objetivos. Já as normas de estrutura ou normas secundárias não têm esse objetivo, são normas que regram a estruturação do direito, ou seja, normas que visam como se produz novas normas. Quais são as normas que regulam a criação de novas normas? Ou quais são as regras, as normas que atribuem competências? Por exemplo, uma norma que atribui competência a determinado juiz federal julgar crimes referentes a moeda falsa, ela não é uma norma que possui imediatamente uma conduta a ser utilizada. Ela é simplesmente uma power conforming rule, como falam os americanos, né? Ela é apenas uma norma de atribuição de poderes. E assim sendo, essas normas elas não possuem exatamente uma sanção. O desrespeito a essas normas não gera sanção, mas o desrespeito a essas normas pode gerar a nulificação. E Kelsen confunde nulidade com sanção. Para ele, não há diferença de uma coisa a outra. Normas de estrutura, para Kelsen, power conforming rules, normas que atribuem poderes, competências, etc., na verdade, nada mais são do que fragmentos normativos que se referem, em última instância, a verdadeiras normas que são normas primárias ou de conduta que arbitram sanções que são visíveis e executáveis. Então aqui é uma limitação na teoria kelseniana. A incapacidade de distinguir, como disse, normas de conduta e normas de estrutura, ou normas primárias e normas secundárias, e a incapacidade kelseniana de distinguir sanção e nulidade, e também a incapacidade da teoria kelseniana de distinguir sanções negativas de sanções positivas. A gente fala disso daqui a pouco. Assim, em Kelsen, normas que conferem poderes não são exatamente normas, mas fragmentos normativos que se referem, em última instância, a uma verdadeira norma. E aí, aqui, novamente, o Kelsen se apresenta como um neo-kantiano, né? Mas agora é o Kelsen neo-kantiano que está lendo em especial a fundamentação da metafísica dos costumes e o que é o esclarecimento. Por quê? Porque para Kelsen, o mundo jurídico é o mundo das normas jurídicas, e as normas jurídicas, por sua vez, são um mundo que possuem sanções que são exercidas por um poder coercitivo e válido, que tem o direito de fazê-lo. E assim, qual é o espaço para a liberdade nessa tradição normativa kelseniana, né? A concepção de liberdade que Kelsen desenvolve aqui é estritamente kantiana ou bastante kantiana. Ele usa de forma indireta, a partir de termos como motivação direta e indireta, conceitos referenciais ao que o Kant define como autonomia e heteronomia na metafísica dos costumes, ou o que ele chama de uso público da razão e uso privado da razão. Ou seja, a diferença entre eu pôr uma norma para mim mesmo e respeitá-la, a autonomia, do tipo de raciocínio ou do tipo de pensamento que uma pessoa deve exercer quando ela deve seguir uma norma que não foi ela mesma que colocou, mas é uma norma externa, heterônoma, fora dele, que obriga a sua razão prática a tomar certas decisões. Assim sendo, diz Kelsen, o indivíduo, na verdade, ele joga com o direito. Ele vê lá a punição, ele vê a possibilidade de ser punido, deve ser punido se agir de tal forma, mas ele escolhe livremente, numa troca de custo ou benefício ou não, se ele quer ser punido e fazer a ação livre que ele assim deseja, ou se ele vai abster de fazer esta ação ou omissão, e aí vai seguir normalmente sem a interferência de uma norma heterônoma.
Então a liberdade, ela convive em Kelsen externa a esse direito. O direito é um conjunto de normas com sanções que são acionadas quando alguns pressupostos narrados hipoteticamente, que são as partes factuais das normas, são executados, e aí há o direito de executar essa sanção. O respeito à norma, portanto, enfeixa também em Kelsen, em alguma medida, uma teoria ética. Na ideia kelseniana, que já está lá de uma forma germinal, e que ela é muito impotente para se ler Kelsen em seu contexto, sobretudo de enfrentamento ao nazismo, a ideia em Kelsen de que respeitar a lei é respeitar todo o procedimento que assegura o funcionamento da legalidade. Quando você desrespeita uma lei, isso é um argumento muito kantiano, né? Você não está desrespeitando apenas a lei, mas você está colocando em xeque toda uma edificação racional fundamentada em imperativos categóricos que estrutura a possibilidade de haver um mecanismo de deliberação público de solução de conflitos. Mas Kelsen, então, nesse sentido, parece que ele fala, você tem que obedecer à lei de qualquer jeito, né? Qualquer que seja o seu conteúdo. Em termos de conteúdo, sim, mas Kelsen faz uma pequena e uma importante distinção, que é, você deve obedecer à lei, mas não à lei inválida. E a lei inválida é a lei que é declarada ou inconstitucional, ou nula, ou, no caso concreto, impossível de ser aplicada. Então, em Kelsen, assustadoramente, há um espaço de crítica que vem de Kant ao poder e à autoridade, na medida em que ele cria o princípio ou o paradigma da validade. A validade para Kelsen é não só um mecanismo para conceder a capacidade de você avaliar uma descrição de uma prescrição, mas o paradigma da validade também funciona como um envelope ético-jurídico de toda a normatividade desenvolvida na teoria dele, que é algo semelhante ao que acontece com Kant. Né? Quando Kant é perguntado se deve ser obedecida a lei injusta, ele fala, sim, a lei injusta deve ser obedecida, mas o que é mais importante que seja obedecido nessa questão é que, ainda que seja obedecida a lei injusta, deve haver espaço para deliberação pública sobre o fim da lei injusta, que é o uso público da razão. Então você, juiz, se você receber uma sentença que tem que aplicar uma lei injusta, diria Kant, aplique a lei injusta, mas no mesmo dia à noite escreva um artigo falando sobre o ultraje que é a existência daquela lei. Mas não use o seu espaço pessoal privado, que é o uso privado da razão, como um espaço para a ação pública, ou seja, o debate aberto de ideias. Kelsen está mais ou menos nessa entrada. Então, respeite a norma, desde que ela seja válida, porque se você romper essa normatividade, você acaba desconstruindo todo o sistema jurídico, né? E aqui, sem querer cair em truísmos e falar sempre sobre essa questão do nazismo, Lady Godwin, coisa e tal, né? A gente vê exatamente o oposto acontecendo no nazismo, né? O direito nazista, dizem que formalmente ele pode caber na teoria do direito, teoria pura do direito, mas formalmente mais ou menos, porque é uma tradição que suspende a Constituição, né? A partir da ascensão de Hitler como chanceler, é uma tradição jurídica que busca sempre a validade e a legitimidade do uso da violência, não apenas na lei, mas em conceitos abstratos que devem ser preenchidos factualmente e não pela sanção, como sã consciência do povo alemão, valores morais e coisa do tipo. Então, Kelsen, na verdade, ele está tentando obrigar os juízes alemães e austríacos nos anos 30, tudo bem que essa edição é dos anos 60, né? Mas ele está pensando assim, obrigar os juízes a aplicar a lei, não para eles serem reféns da lei, mas porque ele via que, em alguma medida, o direito era capaz de segurar as ditaduras. E que é fundamental que você use o direito contra os regimes de força. E contra um regime de força, é preciso substituir por um regime de sanção, que tem também força,
as democracias devem conviver com a força para fazer valer suas vontades, mas essa é uma força validada, racionalizada e publicamente controlável. Ok? Exemplo. Vamos dar um exemplo da teoria da norma kelseniana. Vou usar o Raul aqui como exemplo. Raul, não fique bravo comigo, tá? Imagina que eu vendo um carro pro Raul, meu carro. E o Raul acha que é o maior negocião, vai lá, compra o meu carro por 10 pau. Caraca, deu um bom preço, não tá rodado o carro, tá bom? Aí eu entrego a chave para ele, faço a transferência, ele me dá os 10 pau, pum! Ele usa o carro 4 dias e o carro já não pega mais. Um eixo quebra, sei lá, um motor funde. O carro tá cheio de danos internos ocultos, que o Raul não tinha condições de saber quando comprou. O que é uma teoria da norma focada para sanção? É isso que eu vou narrar aqui agora. O que o Raul poderia fazer numa condição dessa? Primeiro ele me ligaria, pô, professor, carro zoado, hein? Quero meu dinheiro de volta. E eu falaria assim, não, agora já compramos, você que se vira. Ele fala, então vou na justiça, vai para a justiça. Aí o Raul vai lá, entra no juizado especial civil, faz o processinho ali, sem advogado mesmo, sou citado, eu nem compareço na audiência, o Raul vence o processo e ganha lá o direito de que eu devolvo o dinheiro dele. E eu falo, não vou, vem fazer. E aí vão lá e penhoram a minha conta no banco e não acham nada. Eu falo, azar o seu. E aí o juiz vai lá e manda penhorar, então, bens da minha casa, esse computador que eu estou usando, que já é um pedaço para começar a pagar a dívida. E aí vem o oficial de justiça aqui na frente. O oficial de justiça vem aqui na frente e fala, vem aqui ver os seus bens e penhorar para compor a dívida do Raul Coelho. E eu falo assim, aqui só, quem entrar aqui eu meto bala. E aí o oficial de justiça sai e volta com a polícia para executar forçosamente, porém racionalmente, porque houve um motivo, houve uma prerrogativa, houve uma competência anterior, a entrada na casa para efetuar a penhora, etc., e eventualmente me prender por crime de desobediência. E eu falo, olha, chega a viatura e o oficial de justiça fala, agora a gente vai entrar. Eu falo, se vocês entrarem aqui eu vou meter bala e matar geral. E aí começa uma troca de tiro e a polícia me mata. Nesse caso específico, a minha morte hipotética que a gente está narrando nessa situação é uma morte executada e protegida pelo Estado de Direito e pelo direito. Porque ela foi, no fim das contas, a necessária medida, vamos supor que foi a necessária, que os policiais entraram em casa comigo dando bala neles, tá? A necessária medida de resposta para que a força do Estado, que é o único ente que detém o paradigma da validade para dizer qual é o direito válido ou inválido, precisava lançar mão para fazer valer a sua violência, a sua força. Em última consequência, uma compra de um carro quebrado pode resultar na minha morte e isso estar dentro do direito. Ou seja, para Kelsen, o que importa como última consequência é a capacidade da sanção ser executada. Essa é a pedra de toque do direito em Kelsen. Olhar, então, para esse realismo da capacidade efetiva de execução. Normas não executáveis em Kelsen podem eventualmente ser teoricamente pensadas, mas elas são normas fracas ou normas que não satisfazem critérios mínimos de eficácia e, portanto, sequer são direito para Kelsen. O que é muito estranho, né? Porque Kelsen não é o cara mais reconhecido por ter uma teoria da eficácia, mas ele tem um ordenamento jurídico que não possui qualquer eficácia, que seja meramente teórico, não é um ordenamento jurídico para Kelsen. Porque a sanção cumpre essa importante tarefa de transpor o espaço ideal para o espaço real e executar racionalmente a sanção através do uso legítimo do monopólio da violência. E aqui é Kelsen repetindo o que aprendeu com Max Weber, talvez o seu grande professor. Né? Kelsen não foi aluno de Max Weber, mas certamente foi um dos autores mais importantes do pensamento kelseniano, Max Weber. Tá? Bom,
A partir dos anos 50 e 60, quando Kelsen está lançando isso aqui, a segunda edição, a teoria da norma já passa por várias movimentações, como eu falava para vocês, a teoria da norma kelseniana e, sobretudo, a teoria da sanção kelseniana. E há, em alguma medida, um desmonte da teoria da norma kelseniana a partir de então, né? Que distingue as tradições do pensamento jurídico em teorias da norma homogêneas e teorias dualistas da norma, vamos dizer assim, tá? Não é um critério muito rigoroso. Mas teorias homogêneas da norma é a que pressupõe que, no fundo, só existe um exemplo de norma, uma espécie de norma, um tipo normativo mínimo, que é a base para todo o direito. Se A é, deve ser B. Ou seja, condição fática, princípio da imputação, que é o dever ser, ou a regra, e depois o B, que é a sanção, a parte mais importante. Norberto Bobbio vai mostrar, primeiro, que a sanção não precisa ser sempre negativa, quando ele desenvolve o conceito de sanção premial em uma série de artigos dele, e que depois ele vai apresentar na sua teoria da norma, clássico entre todos nós. Ou seja, a ideia de que algumas sanções podem ser positivas, ou seja, a pessoa quer ser sancionada. Então, o indivíduo que paga o IPVA com 5% de desconto, ele não é obrigado a fazê-lo, mas ele faz porque ele quer. Existe um standard, uma certa sanção, que é uma consequência jurídica, e essa consequência jurídica para quem paga o IPVA antes de março é ganhar 2% de desconto. Isso é uma sanção desejada pela pessoa, pedida pela pessoa. Além disso, em alguma medida, a teoria da norma kelseniana, por não conter essa possibilidade de desenvolver uma tradição positiva da sanção, ela fecha os olhos para boa parte do desenvolvimento teórico constitucional também, que o direito terá nos anos 60, 70 e 80. Como, por exemplo, as novas teorias dos direitos fundamentais que falam em normas programáticas, cuja sanção não pode ser retirada imediatamente e cuja grande estrutura delas é lançar-se no tempo com o objetivo de gerar bases para gerar futuras consequências positivas, ou seja, sua sanção seria eventualmente positiva. E também boa parte do welfare state é desenvolvido nos anos 60 e 70 no mundo do civil law, direito alemão, direito francês, direito belga, direito holandês, levando em conta mecanismos que estimulam a participação social em certas coisas, induzindo certos comportamentos para originar sanções positivas a essas populações, né? Então, o welfare state ele é, digamos assim, um estado derivado, em termos jurídicos, da capacidade teórica de se constituir uma teoria da sanção positiva. Bobbio também vai fazer a crítica a Kelsen, mostrando a diferença entre normas de estrutura e normas de conduta. Aqui fica em especial o destaque ao livro fundamental de ser lido, Normas de Estrutura, da Estrutura à Função, Novos Estudos de Teoria do Direito, um livro do Bobbio pela Manoli, se não me engano, encontra-se facilmente aí nas interwebs. E, é claro, nós temos Hart, com a distinção entre normas primárias e secundárias, né? O direito é um conjunto de normas primárias e normas secundárias, e, sobretudo, a criação, ou regras primárias e regras secundárias, na verdade, e, segundo, o desenvolvimento da ideia de regra de reconhecimento, que adiciona a discussão sobre o ponto de vista interno e externo do direito, que complexifica muito essa visão bidimensional que a teoria pura do direito detém, no seu elemento normativo, que é o elemento mais datado. Por fim, e para caminhar para o encerramento, daqui se derivam também, indiretamente, outros debates kelsenianos, sobretudo pensados no tema da justiça, né? Essa discussão sobre a relação entre direito e força, direito e violência, que direito não é o oposto da violência, ou melhor, é o oposto da violência, mas é a mesma potência, só que a diferença é que o direito é a racionalização e o regramento do uso da força de forma racionalizada, né? Desculpe ser cacofônico, essa compreensão do direito, portanto, como convivendo com a força, e sendo um instrumento de estabelecimento de uma paz relativa, como ele diz, ou seja,
você impõe a paz, né? Você deve estabelecer a paz com força também, vai ser muito importante nos textos de direito internacional e de reflexões sobre política externa e internacional de Hans Kelsen, né? Sobretudo Peace Through Law, né? Como é que é em português? Eu acho que eu tenho ele aqui, peraí. A Paz pelo Direito, né? E outros ensaios de Kelsen que vão dar, por exemplo, na ONU. Porque qual que era a grande diferença, talvez vocês se lembrem nisso, da Liga das Nações para a ONU? Né? Qual que é a grande distinção? É que a ONU desenvolve mecanismos de executabilidade das sanções internacionais, coisa que a Liga das Nações não tinha. Que são as cortes, os tribunais internacionais e assim por diante. Kelsen versa muito para discutir aqui as questões sobre Tribunal de Nuremberg, por causa desses ensaios sobre a sanção, entre outras questões. Kelsen, portanto, não é um utópico, um liberista, um anarquista, vamos dizer assim, ou um libertário, né? Mas ele é, obviamente, um liberal neocantiano, né? Um sujeito que entende que em sociedades complexas, modernas, industriais, que possuem uma organização plural fundamentada em discussões públicas estruturadas dentro da ideia de Estado de Direito e de Estado-nação, é fundamental que se tenha o direito como mecanismo de construção de paz relativa e momentânea, e histórica e contextual, e não paz para sempre. Kelsen não é, ele não é o kantiano que aplaude a paz perpétua, mas é o kantiano que aplaudiria a paz relativamente perpétua. Né? Vamos fazer essa brincadeira. E por fim, outros temas que aparecem nesse capítulo, para não falar que não falei, ele faz nesse texto, o que é muito interessante de um ponto de vista de um historiador do direito. Ele faz o acerto de contas com a tradição alemã, ele discute a pandectística, ele cita o Pusta, ele fala do heutigen Systems des Römisch Recht, né? Ou seja, sistema de direito atual, sistema de direito romano atual do Savigny. Ele discute, portanto, essa tendência do direito civil alemão no final do século XIX, muito atento ao que acontece na biologia e em tantas outras áreas, de estruturar uma ideia sistematizadora do direito, que tenta organizar a realidade jurídica em subtipos, né? Direito objetivo, subjetivo, pessoa natural, física, pessoa jurídica, dentro da pessoa jurídica, vários pequenos tipos, dentro da pessoa natural, alguns regimes de capacidade, enfim, essa ideia de ir estruturando de forma organizada, como que é na palavra na biologia mesmo, a arte do estudo das classificações, já me vem à cabeça, né? Esse olhar sistematizador aparece aqui, taxonomia, obrigado, Chemin, esse olhar taxonômico aparece de alguma maneira na discussão aqui kelseniana deste capítulo, né? E isso marca um pouco como Kelsen vem dessa tradição. Além do que, você observa também sobre essa necessidade kelseniana de fazer valer o direito, ou seja, de que você deve ter um olhar sanção-cêntrico, né, sancionacêntrico, ter a sanção no centro de um ponto de vista jurídico, é típico de um sujeito que cresceu na crise do Império Austro-Húngaro, né, em que você tem uma coroa dual entre Hungria e Áustria, e você tem ordens normativas que se confundem, e dependendo do lado do rio que você está, você respeita uma ou respeita a outra, ou de onde você nasceu, ou qual que é a sua etnia, então que as normas não eram cumpridas do outro lado do rio, a sanção ficava só para inglês ver. Então, por causa dessas coisas de direito público, que Kelsen vê, porque ele era assessor do ministro da Guerra durante a Primeira Guerra Mundial, e ele vê as ordens não sendo executadas na ponta, é que ele dá essa centralidade tão forte ao Estado, aqui pensado como um Estado a ser construído, sobretudo nos anos 20 e 30, ou ser reconstruído, e depois esse olhar importante para a sanção. Tá certo? Raul, acho que é isso. Espero que não tenha decepcionado vocês e que tenha ficado minimamente claro, e estou aberto aí a perguntas e sugestões. Muito bom, professor. Se alguém quiser mandar pergunta pelo chat, eu abrir o microfone. Eu tenho uma pergunta sobre a questão das sanções e da nulidade
que o professor falou que um erro do Kelvin seria não reconhecer a diferença entre uma sanção e uma nulidade de uma relação, de um procedimento. Mas por que exatamente isso seria um erro? Na visão do Kelvin não seria assim, coerente reconhecer que seria a mesma coisa? A crítica aqui vem de Hart. Né? Quem faz essa crítica é Hart. Inclusive, é importante, Raul, olhar um textinho difícil pra cacete do Hart, em inglês apenas, chama Kelsen Visited, que está naquele livro Essays in Jurisprudence and Philosophy of Law. Tá? É um texto em que Hart encontra Kelsen e narra a discussão que eles tiveram, que uma das partes é exatamente sobre isso. Um dos problemas é analítico, Raul, porque se você faz uma ideia de que normas sem sanção podem ser normas, ou melhor, que normas power conforming rules, né, normas que dão poderes e competências e que, portanto, são sujeitas a ter como resposta nulidades e não sanções, são a mesma coisa, você não consegue separá-las racionalmente. O que eu quero dizer com isso? Uma norma de conduta clássica, você consegue separar exatamente o que é a sanção do que é o fato hipotético. A outra não. Como a norma, por exemplo, todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça, sexo, blá, 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 a ausência dessa sanção, que é uma power conforming rules, vamos dizer assim, ela nos torna quase incapaz de falar que ela é de fato uma norma jurídica, porque ela não tem a sua aplicabilidade de forma clara. Aí Kelsen resolve isso como? Falando que, na verdade, a sanção daquela norma está em outra. Né? E aí ele vai para o Código Penal, para outro tal. Só que isso, diz Hart, simplifica muito a função social do direito. Porque pressupõe que o direito inteiro é feito para ser obedecido apenas por oficiais, ou seja, por autoridades que aplicam o direito, juízes, delegados, promotores, sendo que, na verdade, muitas dessas power conforming rules são normas que não são direcionadas a autoridades, são direcionadas aos indivíduos. Se eu, Raul, quero saber como eu faço para casar, eu tenho que ler lá o Código Civil para saber os requisitos, e ali, se eu caso certinho seguindo os requisitos, é uma norma, típica norma de atribuição de poderes ou de competências, e não uma norma que me sanciona. Eu não tomo uma sanção, não tem um problema se eu não caso. Não há de fato uma sanção. Há uma escolha aqui. Então, Kelsen simplifica nesse sentido, ao confundir nulidade e ao confundir nulidade e sanção. Uma outra que nós poderíamos falar aqui, Raul, que é bem interessante para dar umas pontadas em anarcocapitalista que fala que imposto é roubo, né? É exatamente essa discussão, a distinção entre imposto e roubo. Né? Se você falar que sanção e nulidade é a mesma coisa, no fundo, você não consegue distinguir tributação de assalto. Porque as duas parecem sanção, mas não é exatamente uma norma com sanção. Ela possui uma outra estrutura própria, né? Ela possui uma outra dinâmica. Se o imposto é cobrado pela autoridade incompetente, se o imposto é nulo, te cabe o direito de receber de volta ou de nem sequer pagar. Agora, se você é assassinado pela competência nula ou não faz sentido, dá para entender? Se você é assaltado pela competência nula ou não faz sentido. Ou seja, você destrói a racionalidade de um sistema jurídico no Estado moderno. Se você, de fato, leva as últimas consequências à indistintibilidade, essa palavra, não? Indistinção entre sanções e nulificações, vamos dizer assim. Porque as nulificações estão voltadas às normas secundárias ou às normas de estrutura, idealmente, enquanto as sanções estão especialmente voltadas a normas de conduta. Deu para entender, Raul? Essa é uma pergunta boa, cara. Ficou claro. Obrigado. Não sei se alguém vai ter mais alguma pergunta. Eu teria mais uma pergunta para o professor. Nesse capítulo,
que o professor até comentou sobre aquela questão lá do Kant, tal, da razão pública e da razão privada. Quando eu estava lendo esse capítulo do Kelsen, eu não achei diferenças assim muito claras entre o que ele coloca como diferenciação ali da questão da razão pública e da razão privada do Kant. Assim, ele faz uma diferenciação ou ele meio que tipo, leva em consideração o que Kant disse e usa ele como base sem fazer nenhuma crítica, sem fazer nenhuma consideração? Porque isso no capítulo 4 eu não encontrei. Isso aparece mais explicitamente no capítulo 8, né? O uso público da razão, o uso privado da razão. Eu não sei se ele usa exatamente esses termos, mas a estrutura ideal entre interpretação autêntica e não autêntica está exatamente baseada na distinção entre o uso público da razão e o uso privado da razão. Isso aparece mais no capítulo 4 agora, Miguel, se eu não me engano, é quando ele usa, aí é de forma indireta, tá? É mais vinculado à ideia de autonomia e heteronomia, quando ele fala em motivação direta e motivação indireta, para os deveres jurídicos e as condutas, né? O direito, as sanções como guiando condutas de forma indireta, ou seja, heterônoma, né? Então ele trabalha dentro dessa ideia. E aí, a centralidade da sanção e do dever em Kelsen, quando você coloca esse capítulo em forma estruturada, em diálogo com os outros capítulos, você vê que ela é uma pedra de toque da edificação de todo o sistema jurídico. Então, a ausência de sanção significa, na verdade, a desconstrução do sistema jurídico. Por isso que você pode inferir daí de forma indireta essas temáticas kantianas como uso público da razão, uso privado da razão e autonomia e heteronomia. Excelente, professor. Já na esteira dessa pergunta, uma outra coisa até que eu ia perguntar, mas você acabou falando ali do pessoal dos anarcocapitalistas e tal, toda essa discussão da legitimidade do Estado, legitimidade do imposto de roubo, essas questões. Eu não achei especificamente e explicitamente como que o Hart trata, como que o Kelsen trata a questão da liberdade, né? E essa relação com o Estado, essa relação com o direito e tudo mais. Como que ele assim responderia essa crítica mais específica do, por exemplo, o Hope, que é um dos caras que os anarcos capitalistas usam, né, de que o Estado ele corrompe a liberdade humana porque não existe um contrato explícito entre entre cada pessoa e aquela ideia de Estado e tal. O pessoal entende o Estado como uma ideia abstrata, portanto ilegítima para inferir na liberdade das pessoas. Como que o Kelsen assim, apontaria uma defesa da sua teoria a partir dessa crítica do Estado ter se tornado mais abstrato e ser ilegítimo do ponto de vista do contrato entre as pessoas? Eu acho que falar que o Estado é abstrato, portanto ilegítimo, é muito pouco. Obviamente que a teoria dele é negar a possibilidade de qualquer Estado moderno, porque todo Estado moderno é abstrato por definição. A única manifestação material de Estado é o feudalismo, que é o que todo anarcocapitalista é escondido, né? Um feudalista que ainda não assumiu isso. E eu acho que a desculpa, ou melhor, a resposta mais irônica, mas digamos assim, demolidora, na minha opinião, que Kelsen daria a esse tipo de argumento direito natural é esoterismo, né? Ou seja, supor que existem direitos prévios ao contrato, que são naturais, derivados da própria razão, ou da própria matéria, ou da própria condição da criatura, retirados indiretamente do Criador, a partir da observação da natureza. Isso, primeiro, falha, porque esses autores, no fundo, eles são justnaturalistas, eles batem no peito e falam abertamente isso, né? Sim. Ou seja, eles caem frente à lei de Hume, mas eles especialmente não têm qualquer capacidade metodológica de analisar o fenômeno. Eles não têm critério de análise de fenômeno, né? Eles fazem uma confusão muito explícita, que é o que Kelsen não faz, e inclusive é por isso que ele é criticado por muitos, em separar política e ciência. Né? Então, quando eles falam que o Estado é abstrato e ilegítimo, é porque eles não querem o Estado, eles não existe espaço em muitas dessas teorias para sequer questionar a possibilidade da existência de um Estado. O Estado como um todo já está errado. Né? Então, acho que claro, nesses mais radicais. Né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse
ponto de partida. E aí a liberdade, que eu quis dizer com essa tirada de sarro do justnaturalismo, Miguel, que a liberdade que esses caras falam is just words. Liberdade não é uma coisa que você grita bonito, minha liberdade, né? E fica aí achando que liberdade é isso. Liberdade são condições de ação reais e concretas, sem você, para você autonomamente, racionalmente agir, e que essa sua ação, ela obviamente está inserida no âmbito de responsabilidade. Essa responsabilidade, de um lado, é ética, autônoma, e de outro lado, ela é jurídica, heterônoma, né? Ou a gente vai aceitar que o assassinato seja resolvido por uma empresa privada que faz investigações particulares. Dá para entender isso? A existência em sociedades com muita gente, populações grandes, industrializadas, urbanas, em espaços apertados, exige necessariamente organizações jurídicas que consigam exercer a sua sanção, estabelecer estándares de comportamento, para que somente aí surja a liberdade. A liberdade é um produto social, não é a condição da existência social. Essa é a resposta. Por isso que Kelsen tem aquela frase que ele fala, né? A liberdade... onde é que eu até tinha anotado aqui? Cadê? A liberdade é um fim da imputação social. Ou seja, a liberdade é o resultado final de um ordenamento jurídico e não algo que o ordenamento jurídico busca resguardar que existia antes. Dá para entender isso? Por isso que ele é um positivista e assustadoramente realista, e por isso que Kelsen assusta as pessoas, porque ele é muito realista. Ele fala, nós estamos sozinhos no mundo, somos nós e nós mesmos, a justiça nada mais é do que uma crença contingencial humana. Hoje a gente acha que justo é isso, amanhã a gente vai achar que é outra coisa, e a partir de então, sabendo que nós temos um relativismo intenso, sobretudo em sociedades plurais e amplas como as nossas, a única saída da barbárie, vamos dizer assim, que nos cabe é organizar um fórum deliberativo, vamos dizer assim, um espaço racionalmente controlável de solução de conflitos. E aí sim nós teremos como resultado uma sociedade livre. Quando todos podem acessar o direito, todos podem fazer valer a sua liberdade, e assim por diante. Não sei se fui claro, Miguel. Não, foi sim, professor. E também essa questão de que falam contra o Estado, falam contra o direito positivo e tal, esse pessoal aí libertário, o que dá condição propriamente à propriedade privada e legitimidade à propriedade privada é o sistema jurídico e o Estado, né? Não faz sentido, eles meio que estão advogando contra o próprio direito da propriedade privada que eles tanto falam sobre. A propriedade privada é uma derivação histórica do conceito de soberania. Ela é filha do Estado indiretamente. O poder que o Estado tem de exercer o controle das fronteiras do território foi reduzido a um individualismo metodológico tipicamente moderno, pós-Francis Bacon, Descartes, etc., que induz ao indivíduo a condição de ser um microestado. E que, portanto, sob suas coisas, ele tem um Estado, um poder similar ou paralelo ao que o Estado tem sobre o território, o indivíduo tem sobre a propriedade. Ambos são ficções jurídicas criadas a partir do século XIV e XV. Esse é o ponto fundamental. Não existia propriedade privada na Idade Média. Não existia propriedade privada entre os romanos. Existiam outras manifestações de direitos reais e outras relações com a realidade. Mas não era aquela que presume a condição da existência de um poder subjetivo que dá liberdade de agir, fazer, gozar, dispor, enfim, aqueles verbos todos estão no 1205, acho, do Código Civil. É isso então, gente? Então, se ninguém quiser perguntar mais nada. Quero agradecer, então, o convite. Fiquei de ver com você, Miguel, se a gente faz depois do capítulo 6, né? A gente conversa
Manda no WhatsApp para mim, pega com o Raul o meu telefone, depois Tá. manda no WhatsApp, que acho que é mais fácil do que a gente ficar falando pelo Facebook, tá? Beleza. E aí a gente vê uma data para ver se vai dar para mim ou não, porque essa semana e a próxima tá uma loucura para mim. Tranquilo. Tá? Conversamos então. É isso então, gente?